Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma das passagens mais íntimas e reveladoras da Bíblia, João 17, especificamente os versículos de 6 a 19. É um prazer estar aqui. Este trecho é realmente especial. Ele faz parte da chamada oração sacerdotal de Jesus. Isso. É um momento único, quase como se nos fosse permitido ouvir uma conversa particular entre Jesus e Deus Pai na noite antes da crucificação, sabe? Onde ele intercede diretamente por seus seguidores. Exato. E a nossa missão hoje é desvendar o que as fontes que a gente tem em mãos, uma coleção de comentários bíblicos, estudos teológicos e análises histórico-culturais, o que elas nos revelam sobre a profundidade dessa oração. Certo. A ideia é focar em 3 grandes eixos. Primeiro, a relação única entre Jesus, o Pai e os discípulos. Sim. Depois, o pedido de proteção deles em um mundo que é hostil. E, por fim, o chamado para que eles sejam santificados na verdade. E o mais fascinante é ver como esses 3 pontos estão totalmente interligados. Não são ideias separadas, mas, partes de um mesmo movimento. Conhecer a Deus, ser protegido por Ele e ser separado para uma missão. Com certeza. E o desafio é justamente esse, né? Como conectar essa teologia tão profunda com o nosso dia a dia? Vamos começar pelo básico. Onde e quando essa oração acontece? Qual é o cenário que a gente precisa ter em mente? O cenário é de tensão máxima. É a última ceia. Judas já saiu para traí-lo e Jesus está preparando seus discípulos para a partida iminente dele. Uma das chaves que o comentário histórico-cultural nos oferece é a forte distinção que Jesus faz entre seus seguidores e o mundo. Certo. A palavra grega usada é cosmos. Que geralmente a gente traduz simplesmente como mundo, mas pelo que eu entendi das fontes, o significado aqui é bem mais específico, né? Não se trata do planeta Terra. Exatamente. No Evangelho de João, cosmos frequentemente se refere a um sistema de valores, uma ordem social e até espiritual que opera em oposição a Deus. Entendi. É a humanidade organizada em rebelião, consciente ou não. Então, quando Jesus diz que seus discípulos não são do mundo, ele está estabelecendo uma diferença radical de identidade, de propósito e de lealdade. É como se fossem cidadãos de um reino diferente vivendo como embaixadores em território estrangeiro. E essa ideia de ser separado não é nova, ela tem raízes bem profundas. Raízes profundíssimas no Antigo Testamento. A nação de Israel foi chamada para ser um povo santo, que significa, na sua essência, separado das práticas e dos deuses das nações vizinhas, para pertencer exclusivamente a Deus. Ah, claro! Jesus está pegando esse conceito e o reaplicando de uma forma intensamente pessoal aos seus discípulos. Eles são a nova comunidade separada para Deus. E essa ideia de Jesus manifestar o nome do Pai é o ponto de partida de toda a oração, não é? Ele começa justamente dizendo, manifestei o teu nome. O que exatamente está em jogo com essa frase? Olha, está em jogo muito mais do que apenas dizer o nome em voz alta. Um tema que surge em quase todas as análises é que, na cultura hebraica, o nome de uma pessoa representava seu caráter, sua essência, sua autoridade. Certo. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus proclamou o seu nome, ou seja, o seu caráter, misericordioso, compassivo, justo. Então, quando Jesus diz que manifestou o nome do Pai, ele está dizendo, eu mostrei quem Deus realmente é através da minha vida, das minhas palavras, das minhas ações. Ele é a revelação em pessoa. Precisamente. Ele tornou o caráter de Deus visível e acessível de uma forma que nunca tinha sido antes. Mas aqui entra um ponto que as fontes destacam com muita força. A soberania divina nessa relação. Sim. Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Essa frase é muito forte, que me deste do mundo. Dá a impressão de que eles já pertenciam a Deus antes mesmo de seguirem Jesus. E é exatamente essa a conclusão de muitos comentaristas. A ideia é que a iniciativa é inteiramente de Deus. Os discípulos pertenciam ao Pai, que num ato soberano os confia ao Filho.
Entendi. Vários teólogos veem aqui uma referência clara à doutrina da eleição. Essa é uma daquelas palavras eleição que carrega muito peso teológico, né? Para quem não está tão imerso nessa linguagem, a gente poderia dizer que a ideia principal aqui não é sobre favoritismo, mas sobre segurança e propósito. Essa é uma ótima maneira de colocar. Que Deus escolheu essas pessoas para uma missão específica e a segurança delas está nessa escolha divina e não na própria força deles. Perfeito. A ênfase é na segurança e no propósito. A fé deles não está flutuando no vácuo, sabe? Ela está ancorada numa ação prévia de Deus. E o texto mostra a resposta deles. Sim. Eles guardaram a tua palavra e creram que tu me enviaste. A fé deles é uma resposta a essa revelação e a essa chamada. Então, o que eu estou entendendo de todas essas fontes é que a história da fé dos discípulos não começa com a decisão deles. Ela começa muito antes, em Deus. A segurança deles não estava neles mesmos, mas no fato de que eles eram um presente do pai para o filho. É uma inversão completa da nossa perspectiva, geralmente centrada no eu. Uma inversão total. E essa segurança se torna o fundamento para o próximo pedido de Jesus. Ele sabe que está deixando para trás esse grupo de pessoas que lhe foi confiado e sabe que o mundo, o cosmos, para o qual eles não pertencem mais, vai ser um lugar hostil. O que nos leva a um dos pedidos mais diretos e talvez surpreendentes da oração. Jesus ora especificamente por eles e não pelo mundo, e pede, guarda-os do mal. Como as fontes nos ajudam a entender a profundidade desse pedido de proteção? Primeiramente, é crucial notar o que ele não pede. Ele diz explicitamente, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Certo. A vida cristã, segundo a oração de Jesus, não é uma fuga do mundo, mas um engajamento protegido dentro dele. A missão deles acontece no campo de batalha, não num santuário isolado. Me parece mais específica. Muito mais específica. O comentarista Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele ressalta que o termo grego pode ser traduzido tanto como o mal, de forma neutra, quanto como o maligno, no masculino. Ah, sim. E o consenso é que o contexto aponta para a segunda opção, uma proteção contra Satanás e seu sistema organizado de valores. É uma proteção espiritual. E o meio dessa proteção, como Warren Wiersbe aponta, é o próprio nome de Deus. Guarda-os no teu nome. Exato. Guarda-os no teu nome significa guardá-los no poder e no caráter de quem Deus é. O nome de Deus é a fortaleza. Essa ideia da proteção divina é muito reconfortante, mas a primeira objeção que surge na minha mente é Judas. Ele estava lá, fazia parte do grupo e mesmo assim se perdeu. Como as fontes lidam com essa aparente contradição? Isso não coloca a eficácia da oração de Jesus em xeque? Essa é a pergunta inevitável e as fontes abordam ela diretamente. O consenso é unânime. Judas não é visto como uma falha no sistema de proteção. Jesus mesmo identifica como o filho da perdição, uma expressão que aponta para alguém destinado à destruição. A perda dele não foi um acidente ou uma falha na proteção de Jesus, mas o cumprimento das Escrituras parte de um plano divino maior. Entendi. Em outras palavras, ele nunca pertenceu verdadeiramente ao grupo que estava sendo protegido pelo Pai. E em meio a toda essa tensão de traição e hostilidade do mundo, as fontes destacam um elemento quase paradoxal: a alegria. Sim, impressionante. Jesus diz que está orando essas coisas para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Pense no contexto. É verdade. Na noite em que seria traído, com o peso da cruz nos ombros, Jesus está ativamente preocupado com a alegria dos seus amigos. Nossa! O comentário Moody explora isso de forma muito bonita, explicando que não se trata de uma felicidade superficial, que depende das circunstâncias, mas da própria alegria de Cristo. Uma alegria profunda, resiliente, que coexiste com o sofrimento, sabe? Porque ela está ancorada na relação com o Pai. É incrível. A proteção não é só para a sobrevivência, mas para que a alegria floresça em meio ao caos. Isso leva ao clímax desta sessão da oração, o grande pedido no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Exato. E para entender isso, a gente precisa desdobrar o que santificar significa.
não é uma palavra que usamos muito no dia a dia. Não mesmo. Como já mencionamos, a raiz da palavra significa separar. É um ato de Deus que nos separa do sistema de valores do mundo para um propósito específico que ele tem para nós. Então não é só sobre ser moralmente melhor. Embora isso seja uma consequência, o foco principal é ser separado para uma função, para uma missão. Exatamente. A santificação aqui tem um propósito totalmente missionário. E qual é o agente que realiza essa separação? Jesus é explícito, a verdade. E ele define o que é essa verdade. Imediatamente, ele diz, a tua palavra. A Bíblia de Genebra e a de MacArthur, elas enfatizam que, à medida que os seguidores de Jesus se aprofundam e vivem as Escrituras, eles são progressivamente transformados, moldados e separados por essa verdade. E o propósito missionário fica claro na sequência. Jesus diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O D.A. Carson ressalta essa conexão. Eles são separados para serem enviados. A santificação não é um fim em si mesma, nem um convite ao isolamento. É a consagração e o equipamento necessário para representar Cristo fielmente no mundo. E o versículo 19 é um dos mais densos de toda a oração. Jesus diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Como a gente pode entender isso? Jesus, sendo perfeito e sem pecado, precisava ser santificado? Essa é uma pergunta crucial. Os comentaristas, de Calvino a autores mais modernos, são unânimes em dizer que a santificação de Jesus não se refere a uma purificação moral. Ele não precisava disso. Certo. Nesse contexto, Jesus se santificar significa que ele estava se separando, se consagrando voluntariamente para a obra sacrificial na cruz. Ele se dedica à missão para a qual o Pai o enviou. Entendi. O ato dele se consagrar para a cruz é a base que torna possível a nossa própria santificação. Uau, então a nossa separação para Deus só é possível porque Ele primeiro se separou para morrer por nós. A santidade dele, demonstrada no sacrifício, é o que fundamenta e possibilita a nossa. É um conceito de uma profundidade imensa. É o coração do Evangelho contido em uma única frase. Certo. Nós passamos pelo contexto, pela relação divina, pela proteção no mundo e por esse chamado à santificação. Agora, a pergunta final é inevitável. O que tudo isso significa para nós hoje? Como essa oração, feita há 2000 anos para um pequeno grupo de discípulos, se aplica a quem a lê agora? As fontes são muito claras quanto à relevância temporal dessa passagem. A Bíblia de Estudo Holman, por exemplo, a apresenta como um modelo definitivo para o relacionamento do crente com o mundo. A tensão de estar no mundo, mas não ser do mundo, é a realidade de todo cristão em qualquer época. Viver com um conjunto distinto de valores, guiado pela verdade da palavra de Deus, em meio a uma cultura com valores diferentes. Esse é o nosso chamado diário. E a oração também parece oferecer um consolo e uma segurança muito profundas, não é? Sem dúvida, essa é talvez a aplicação mais imediata. Saber que a nossa proteção espiritual não depende da nossa própria força, da nossa vigilância, mas do poder de Deus que nos guarda em resposta à intercessão de Cristo. Sim. Essa oração não foi um evento único. A Bíblia ensina que Jesus continua a interceder por nós. Saber disso é uma fonte extraordinária de encorajamento e paz em meio às lutas. E por fim, a missão. A santificação nos equipa para algo. Sim, a missão é o propósito de tudo isso. Assim como aqueles primeiros discípulos, os crentes hoje são separados para serem enviados, para serem sal e luz, como Jesus disse em outro lugar. Certo. A santificação nos consagra para essa tarefa, para que a gente possa representar Cristo de forma autêntica em nossos lares, trabalhos e comunidades, num mundo que precisa desesperadamente conhecer o caráter de Deus. Fazendo uma pequena recapitulação, então, nós mergulhamos nessa oração de Jesus em João 17 e vimos como ele intercede com paixão pela proteção e pela santificação dos seus. Isso. As fontes nos mostraram que ser um discípulo envolve ser escolhido e presenteado por Deus, ser protegido num mundo hostil e ser comissionado para uma missão. Tudo isso fundamentado na verdade da palavra de Deus. Exatamente. A passagem revela uma união inseparável entre conhecer a Deus, ser guardado por Ele e ser enviado por Ele.
A segurança do crente está ancorada no cuidado do Pai, e o seu propósito é encontrado na missão que Cristo lhe confia. Não são conceitos separados, são facetas da mesma realidade espiritual. Para a nossa reflexão final, fica uma questão que surge diretamente das fontes que analisamos. Jesus afirma: "E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." Os comentaristas conectam de forma inequívoca a santificação de Jesus ao seu sacrifício na cruz. A questão para ponderar é: como esse ato único, histórico e finalizado da cruz se relaciona com o processo diário e contínuo de sermos separados pela verdade em nossas vidas hoje? De que forma prática essa conexão entre o sacrifício de Cristo e a nossa caminhada diária se manifesta?